A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6, está escrito: Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Eu quero fazer uma breve reflexão aqui nessa palavra com você e no final nós vamos orar juntos pelos pedidos de oração que forem colocados aqui. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse é o canal Minuto com Deus e eu peço que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. Irmãos, as interpretações dessa passagem, desses versículos que eu li, elas variam bastante e algumas vezes alguns comentários que a gente encontra aqui a respeito dessa passagem especificamente, elas são completamente fora desse contexto. Tem pessoas que aplicam isso de forma literal. A primeira parte aqui fica muito claro. Jesus está dizendo assim, olha, não julgue as pessoas, porque senão você vai ser julgado por Deus. Nós temos essa mania de julgar as pessoas. Nós olhamos para alguém e criamos um rótulo sobre essa pessoa, sem conhecer a história de vida, sem conhecer a sua motivação, sem conhecer as experiências que ela teve durante a sua existência. Nós simplesmente olhamos e rotulamos, colocamos um rótulo nas pessoas. Às vezes, muitas vezes, a pessoa não precisa nem abrir a boca. Às vezes tem pessoas que a gente nunca nem conversou com elas, mas na nossa mente nós já dizemos para nós mesmos: eu não vou com a cara dessa pessoa. Eu não vou com a cara dele, com a cara dela. Nós julgamos as pessoas mais pela aparência. É verdade ou não é isso que eu estou falando? Eu quero que você dê a sua opinião aqui nos comentários. Nós não julgamos as pessoas pela aparência? Nós não temos essa mania? Você bate o olho em alguém e aí você já define na sua mente que tipo de pessoa que você acha que aquela pessoa é, a personalidade dela, e você já estabelece qual o limite de vínculo que você terá com ela. Nós somos assim. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, que está muito clara, é que nós não devemos julgar as pessoas e não ficar procurando por pequenos defeitos nas pessoas. Nós temos uma facilidade, é o que o texto está dizendo, para encontrar um cisco no olho da pessoa, mas não percebemos a trave que está nos nossos olhos. Nós encontramos pequenas coisas na vida das pessoas, mas não conseguimos enxergar os grandes problemas, os grandes defeitos que nós mesmos
carregamos na nossa vida. E a segunda parte aqui, a partir do versículo 6, ou melhor, o versículo 6, Jesus diz: não deem para os cães aquilo que é sagrado, porque eles se virarão contra vocês e atacarão vocês. Não joguem pérolas aos porcos. Essa expressão aqui, muitas vezes ela é entendida pelas pessoas de uma forma literal. Só que mesmo no contexto, se a gente fizer uma consideração assim, superficial, sem muita teologia aqui dentro desse texto, nós vamos entender aqui que Jesus não está se referindo a cães de estimação, porque parece que Jesus é contra os cães, né? Contra os cachorrinhos, que não tem culpa de nada. Não é isso que ele está falando. Parece que Jesus não gosta dos porcos. Não, a mensagem de Jesus aqui, ela é claramente espiritual. Jesus, ele usa animais aqui nesse texto, assim como ele usa a figura de animais em outras citações, para representar as características espirituais das pessoas. Por exemplo, Jesus chamou Herodes de raposa, essa raposa. Jesus chamou os fariseus de serpentes, de raça de víboras, em Mateus 23. Jesus chamou as pessoas que seguiam a ele de ovelhas. Tá vendo como que ele sempre usa os animais aqui nas falas dele? Lá no Velho Testamento, era permitido aos sacerdotes comer dos sacrifícios oferecidos ao Senhor. Mas seria impensável que os sacerdotes jogassem essa comida sagrada para algum cão de rua, algum cão vira-lata. O cão, por quê? Porque o cão não seria capaz de apreciar o valor daquela comida. Para o sacerdote, aquilo era um sacrifício oferecido a Deus. E para o cão, um pedaço de carne. Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Um porco, ele não saberia diferenciar, ele não saberia apreciar a beleza e o valor de uma pérola rara, como os seres humanos fazem. Então, o que esse texto está nos dizendo é que existem cães espirituais aqui nesse mundo. Existem pessoas que simplesmente não dão o valor devido às coisas espirituais. Elas não valorizam a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, a comunhão como deveriam. Jesus está dizendo para nós aqui, usando a figura desses animais, que nós não devemos forçar o evangelho sobre essas pessoas. Você não consegue empurrar o evangelho goela abaixo de alguém que não quer aprender do evangelho, que não quer se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Por mais que a gente queira guiar uma pessoa até os caminhos do Senhor, nós não podemos obrigar ninguém a obedecer a Deus, a estar na igreja com a gente. Não adianta levar, às vezes, o marido, né? Muitas esposas levam o marido, assim, quase que obrigados. Muitos maridos levam as esposas à igreja, quase que obrigadas. Então Jesus usou uma linguagem mais clara para falar desse assunto, de uma maneira que as pessoas conseguissem aplicar na sua vida, no seu dia a dia. E da mesma maneira, nós também temos que compreender o Evangelho sob uma ótica espiritual. Algumas passagens, sim, são compreendidas e recebidas de uma forma literal, mas muitas vezes a Bíblia ela nos leva para um campo espiritual. Em Mateus capítulo 10, versículo 14, Jesus diz assim, olha, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja,
Jesus estava mandando os discípulos irem por várias cidades pregando o evangelho, mas ele falou assim, ó, se alguém não quiser ouvir, você saia da cidade, saia daquela casa, sacuda a poeira dos seus pés, não se deixe contaminar por essa incredulidade. Era isso que ele estava dizendo. Então, hoje em dia, nós devemos ter sabedoria até quando formos pregar o evangelho. Tem pessoas que estão famintas e sedentas pela justiça de Deus, famintas e sedentas pela palavra de Deus. Eu percebo isso aqui, quando eu prego uma palavra aqui, quando eu compartilho uma reflexão como essa que eu estou compartilhando com você. Então nós devemos dar todas as oportunidades para que as pessoas aprendam e compreendam, para que recebam a revelação de Deus. Mas aqueles que já demonstraram falta de interesse nas coisas espirituais, nós não temos que forçá-los a receber as coisas de Deus, a obedecer. Deus agirá no tempo certo na vida dessa pessoa, do seu filho, do seu marido, da sua filha, do seu cônjuge, dessa pessoa pela qual você tem orado. Amém? Essa é a palavra de ensinamento que eu queria compartilhar com você hoje. E eu quero orar por você. Eu quero orar primeiro pedindo perdão a Deus, pelos nossos pecados, que Ele perdoe a nossa atitude muitas vezes julgadora. Quantas vezes nós nos tornamos juízes numa situação, nós achamos que somos superiores, que temos a compreensão melhor do que as outras pessoas e não conseguimos enxergar a trave que está nos nossos olhos, mas queremos tirar o cisco que está nos olhos das outras pessoas. Eu quero orar por você, eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração e nós vamos orar juntos. Vamos clamar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra, pelos ensinamentos que elas nos transmitem e eu peço que o Senhor nos torne melhores a cada dia. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Reconhecemos que somos falhos, que somos limitados, que somos pecadores, carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Nos perdoe por julgarmos as pessoas. Nos perdoe pela nossa hipocrisia, por querermos muitas vezes consertar a vida dos outros, sendo que a nossa vida está toda atrapalhada e nós precisamos primeiramente fazer um conserto dentro de nós para assim termos alguma condição de enxergarmos o cisco nos olhos das pessoas e ajudá-los a retirar esses ciscos e não querermos extrair com a nossa força, com a violência, com a nossa imposição. Nos perdoe porque muitas vezes nós somos proselitistas, queremos impor a nossa religião, a nossa compreensão bíblica, a revelação que já recebemos do Senhor, queremos impor a outras pessoas. E muitas vezes desrespeitando a fé e a tradição de outras religiões. Ó Deus, que possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E através da nossa vida, do nosso testemunho, através das nossas atitudes, das nossas palavras, fazermos com que outras pessoas te conheçam e amem a Tua presença, amem a Tua palavra e sejam plenamente transformadas pelo Teu Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.